Palmeiras tropeça em casa e vê a diferença para o vice-líder Flamengo diminuir. Furacão vai a Vila Belmiro e bate o Santos e afunda ainda mais o Peixe. Corinthians vai a Bragança Paulista, bate o Red Bull Bragantino e cola no G5. Flamengo, jogando no Maracanã, bate o Vitória e vê a diferença diminuir para o líder Palmeiras. Mas eu te conto tudo daqui a pouquinho, depois dela. Dela quem? Da nossa vinheta. Roda a vinheta! Fala rapaziada, Tina na área, vocês estão bem? Boa noite a todos. Antes de falar sobre os nossos jogos do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, muita gente me perguntou qual esfirra eu estava comendo hoje de manhã. Mentira, ninguém perguntou nada, mas eu vou falar, tá? Aquela esfirra maravilhosa de morango com brigadeiro, ou brigadeiro com morango, o que você preferir, porque vem morango à beça. É daqui, tá? A Senhora Pizza. Deixa mais um pouquinho aqui para você ver telefone e número e etc. Você que quer comer uma pizza, uma esfirra de qualidade, você que é de Guarulhos e região, vá na Senhora Pizza. Avenida Cônego Valadão, o número tá aí no que eu te mandei, vou deixar aqui também. É sensacional. Vai lá, vai sem medo, vai sem culpa. Coma e me agradeça depois. Fechou? Agora vamos falar dos nossos jogos. São Paulo vai até Porto Alegre, faz 1-0 no Grêmio, mas vê o tricolor gaúcho virar a partida. Com gols de Wallace e Pavon e um gol contra para o São Paulo, o Grêmio despacha o tricolor e afunda ainda mais o tricolor paulista no Campeonato Brasileiro. Agora já são 8 jogos que o São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro. Que fase vive o tricolor, hein? Tem que trabalhar muito, tem que colocar a casa em ordem para poder se estruturar, porque não tá fácil. Já o Grêmio conseguiu respirar um pouco mais, ainda não está numa situação confortável no Campeonato Brasileiro, ainda vê o Z4 de perto, mas consegue respirar um pouco melhor. Ainda ontem no Mangueirão, Remo e Atlético Mineiro ficaram no empate em 2-2. Resultado péssimo para as duas equipes. Remo estaciona na 19ª posição e o Atlético Mineiro não consegue avançar e apenas o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Péssimo resultado para as duas equipes. Remo não consegue distanciar do Z4 e nem o Atlético Mineiro chegar no pelotão de cima. Resultado péssimo para as duas equipes. Ontem ainda tivemos Coritiba e Chapecoense. Chapecoense rebaixada. Não matematicamente, mas já rebaixada, moralmente falando. Já o Coritiba consegue um bom triunfo jogando no Couto Pereira e avança e é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro. O Coxa, muito falado que brigaria por Z4, está em boas posições para o clube e é o 10º colocado e ainda tem chance de brigar por melhores posições. Já no clássico de ontem no Engenhão, Botafogo e Fluminense ficam no empate 1-1. É o 5º empate seguido do Fluminense na competição, que não consegue engrenar, que não consegue pegar o pelotão da frente e estaciona na 4ª posição. Já o Botafogo também tem um péssimo resultado e apenas o 9º colocado na competição. Péssimo resultado para os dois clubes carioca. Já no jogo de hoje, às 11 horas no Mineirão, o Cruzeiro bateu o Mirassol por 3-1 e sobe muito bem na tabela e é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Já o Mirassol é apenas o 15º e vê o Z4 de perto. O Leão do interior de São Paulo precisa abrir os olhos para não se complicar ainda mais na tabela. Voltou os jogos às 11 horas. Para quem gosta, muito bom. Para quem não gosta, as contestações. E vamos aos gols desse duelo. Para o Cruzeiro, João Marcelo, Wesley e Caio Jorge. Já para o Mirassol, sempre ele, King Naldo, diminuiu o placar para o time do interior de São Paulo. Cruzeiro avançando cada vez mais, está vivo nas 3 competições, tanto na Copa do Brasil, Libertadores e agora muito bem posicionado no Campeonato Brasileiro. Agora hoje, jogo das 4 horas, venceu aquele que não assistiu o jogo. Que jogo foi esse, meus amigos? A televisão desligada teria um espetáculo muito melhor. Palmeiras e Internacional amargam um 0-0 na Nubank Park. Resultado péssimo para as duas equipes. Internacional não consegue respirar,
não consegue se afastar de vez do Z4 e o Palmeiras não consegue ampliar sua vantagem para o vice-líder Flamengo e a vantagem cai agora para 6 pontos. Flamengo tem um jogo a menos ainda a ser disputado contra o Mirassol, válido pela 4ª rodada e ainda tem um confronto direto com o Flamengo. Então tudo pode acontecer e esses números podem se zerar caso o Flamengo bata o Mirassol e no confronto direto vença o Palmeiras. Palmeiras precisa abrir o olho porque o Flamengo hoje venceu o Vitória e eu vou contar daqui a pouquinho, não agora. Mas que jogo feio, tá? Que jogo feio hoje na tarde no Nubank Park. E vou falar um pouquinho da classificação agora, né? O Internacional é o 16º, com o pisca-alerta ligado. Vê o Santos ali no retrovisor, que é o primeiro colocado do Z4. E o Internacional é o primeiro time fora do Z4. Que fase vive o Internacional? Avançou na Copa do Brasil, mas está muito, mas muito mal no Campeonato Brasileiro. Já no outro jogo das 16 horas, na Fonte Nova, Bahia e Vasco ficaram também no 0 a 0, mas um 0 a 0 diferente de Palmeiras e Internacional. Um 0 a 0 gostoso de ver, com 4 gols anulados, 2 para cada lado, aquele 0 a 0 que faltou apenas o gol, porque o jogo foi muito bom de ser assistido. O Vasco sempre passando dificuldades no Campeonato Brasileiro, é apenas o 18º colocado. E já o Bahia é ultrapassado pelo Cruzeiro e é apenas o 6º. Não consegue engrenar, não consegue evoluir e chegar no pelotão de cima. Furacão bate o Santos e afunda ainda mais o Peixe no Campeonato Brasileiro. Com 2 gols de Viveiros, que agora é artilheiro isolado da competição, com 14 gols, despacha o Santos e o Furacão está vivo na briga pelo título. Já o Santos amarga a primeira colocação do Z4, 17º colocado, com apenas 22 pontos. O Santos não consegue jogar bola, não consegue engrenar e, mais uma vez, passa por grandes dificuldades no Campeonato Brasileiro. Abre o olho, Peixão, para não cair de novo. No outro jogo das 6h30, em Bragança Paulista, um jogo terrível também de assistir, Corinthians bate o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Primeiro gol, uma falha grotesca do Volpi, um gol achado o Corinthians teve, Rodrigo Garro abre o placar. Já no segundo tempo, o Corinthians consegue ampliar a vantagem, também ali numa rara oportunidade de gol que o Corinthians teve no segundo tempo. Pedro Raul, milagre ou não, Pedro Raul amplia e sacramenta a vitória corintiana em Bragança Paulista. Um excelente resultado para o Corinthians, que é o 7º colocado e consegue encostar no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino é o 8º colocado, ultrapassado também pelo Corinthians e cai 2 posições. O time de Bragança Paulista precisa arrumar a casa, precisa se organizar, porque até pouco tempo estava ali entre os 3 primeiros. Então precisa arrumar a casa, precisa se organizar para conseguir melhores posições no campeonato. Já o Corinthians, ainda com dor de cabeça após a eliminação da Copa do Brasil, está vivo no Campeonato Brasileiro. Não vou dizer por grandes posições, por título, mas sim por brigar por vagas diretas na Libertadores. Já no Maracanã, para finalizar os jogos da rodada de hoje, Flamengo bate o Vitória por 2 a 0, com um baita golaço do Pulgar e outro golaço também do Bruno Henrique, que tinha acabado de entrar, bate o Leão da Bahia no Maracanã. Flamengo agora consegue encurtar essa distância para o Palmeiras, a diferença cai para 6 pontos. 6 pontos são 2 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos ainda, que é aquele jogo atrasado da 4ª rodada contra o Mirassol, e ainda tem um confronto direto com o Palmeiras. Então esse campeonato tá muito bom de se ver, muita coisa pode acontecer, e eu não descarto o Atlético Paranaense, que está embalado, vive boa fase, mesmo após a eliminação da Copa do Brasil, está muito vivo no Campeonato Brasileiro, mais do que nunca. E isso, na verdade, é até bom, que a equipe consegue se concentrar e voltar suas atenções somente para o Campeonato Brasileiro. Já as demais equipes disputando 2 ou 3 competições, caso do Palmeiras e do Flamengo. Então, tá muito bom de se ver. No meio da semana, teremos Libertadores da América e o Brasileirão somente no final de semana. E eu vou te passar a agenda, já. Porque antes, você vai parar o que você está fazendo. Se você está jantando, está cagando, está mijando, para e vai se inscrever no canal.
compartilha, manda pra galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vai no Instagram, segue, curte os vídeos, curte os quadros, que tem muita coisa boa lá e você não pode perder nada. Então vai, beleza? E quarta-feira teremos nosso quadro Momento Torcedor. Você pediu muito que eu fizesse novamente esse quadro com meu sogro, que ele é muito espontâneo, muito explosivo nas partidas, e agora o bicho vai pegar. Porque é Libertadores, é mata-mata e é clássico. Cruzeiro e Flamengo. Eu vou filmar quarta-feira e quinta-feira às 18 horas. Trago tudo para você aqui. Você não pode perder. Então, se inscreve, ativa o sininho para você não perder. Quinta-feira às 18 horas, tá aqui. Momento Torcedor com meu sogro. E você não pode perder. Beleza? Agora sim. Agenda do Campeonato Brasileiro da próxima semana. No sábado, Palmeiras tem outra pedreira. Agora jogando fora de casa, enfrenta o Fluminense. Que jogo será esse, meus amigos? Sábado, 4h30, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Também no sábado, às 6h30, Furacão e Red Bull Bragantino. Tiago, por que você não fala Bragantino igual a Globo? Porque a gente fala marca, porque é a marca que fortalece, é a marca que mete grana no time, para o time ser maior hoje. Então é Red Bull Bragantino. Não é só Bragantino igual você vê em outros lugares como a Globo. Beleza? Então o jogo é às 6h30. 6h30, conhecido também como 18h30 na Arena da Baixada. Bom jogo de se ver também. Já no Morumbi, São Paulo e Coritiba, sábado às 9 horas da noite. São Paulo querendo namorar novamente com a Vitória, que faz tempo que não vê. Vai enfrentar o Coritiba, que vem de grandes jogos, vem em boas posições e buscando ainda melhores colocações no Campeonato Brasileiro. Já a Chapecoense, rebaixada, moralmente falando, rebaixada, na Arena da Condá, vai enfrentar o Bahia. Bahia querendo voltar a beliscar melhores posições e não deixar o pelotão da frente disparar e sumir. Certo? Meu Deus! São Januário! Meu caldeirão! Boa essa música. Quem gosta da música do Vasco? Como que é? Vou torcer pro Vasco ser campeão, São Januário, meu caldeirão, contra o River Plate sensacional, que é o quê? Gol do Juninho, monumental. Libertadores, Vasco maravilhoso naquela época, agora amarga, péssima fase. Vasco e Santos, jogo dos desesperados, clássico de Série B ainda não, né? Mas se continuar assim será. Vasco e Santos duelam no domingo, 4 horas da tarde em São Januário. Que jogo, meus amigos, que jogo. Às 4 horas da tarde no domingo teremos Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV. Baita jogo também, tá? Já no Maião, teremos Mirassol e Flamengo às 6h30 da tarde. Também às 6h30 da tarde, no Barradão, teremos Vitória e Botafogo. E domingo, às 7h30 da noite, teremos também um grande jogo na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro. E para fechar a noite, fechar a rodada, passa a régua, passa tudo, na segunda-feira teremos jogo isolado, Internacional e Remo no Barradão. Jogo também dos desesperados, jogo de 6 pontos, porque o Remo com 22 pontos e o Internacional com 23 pontos, caso o Remo bata o Internacional, passa o Inter e joga ele pra zona. Não é aquela zona, é a zona de rebaixamento. Beleza? Então essa é a nossa agenda. Beleza, rapaziada? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Prometo fazer novas lives, fiz uma só, uma live teste, mas quero esperar o canal crescer um pouquinho mais para a gente conseguir engrenar e fazer novas lives, né? Também o tempo está muito corrido, vou buscando novos conteúdos sempre,
Então eu vou deixar a live sempre para um momento mais oportuno, um momento mais especial, tipo um mata-mata, uma decisão. Então eu vou deixar a live separada para um momento mais da hora. Beleza? Não perca, quarta-feira tem Momento Torcedor, vou gravar tudo as reações do meu sogro no clássico da Libertadores, Cruzeiro e Flamengo, e você não pode perder. Quinta-feira, às 18 horas, estará no ar, na íntegra, no YouTube. Os cortezinhos, aos poucos, vou lançando no Instagram. Então você que quer ver, gosta muito do quadro, do canal, vai no YouTube, se inscreve, não perca, ativa o sininho para você ver quando eu postar lá. Certo? Mais coisas para falar para vocês. Final de semana estarei na rua fazendo novas abordagens, novas entrevistas e novos bate-papos em lugares diferentes. Então esse quadro sempre estará muito vivo para vocês. E por esses quadros de entretenimento, de troca rápida aí com você torcedor, estará tendo sempre na nossa agenda da semana. Beleza? Então vamos fazer com que o canal do Tina Área cresça ainda mais para trazer sempre bons conteúdos para vocês. Lembrando que amanhã é segunda-feira da Deprê, só que não, porque amanhã teremos jogos inesquecíveis. Já separei para você um jogo fenomenal, marcante, que eu vou te mostrar amanhã e você não pode perder. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir pela primeira vez. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse jogo. E se você que já assistiu, vale muito a pena reviver essas grandes emoções desse grande jogo que eu trago para vocês amanhã. Amanhã eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser amanhã. Beleza? Tudo certo? Tudo em riba? Falei tudo? Não perca nada, compartilhe esse vídeo com a galera, curta, comenta e tudo. Mas, beleza? Um beijo, um cheiro, uma piscada e um aqui. É o seu Tina Área, o seu canal de futebol.